Fala galera do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Encarnário mais uma vez. E no nosso encontro de hoje continuaremos a nossa abordagem em torno dos processos de estruturação e formação de palavras na língua portuguesa. É importante lembrar alguns aspectos antes de falar de maneira mais detida, de dar nomes a alguns processos mais especificamente, algumas características muito importantes desse processo de formação de palavras na língua portuguesa. Lembrando que é um processo extremamente natural, comum desde a formação histórico-social da nossa língua e principalmente é um processo de estruturação e formação que ocorre tranquilamente no nosso dia a dia, nos mais diferentes contextos. Situações mais formais, situações menos formais. O que eu estou querendo dizer? As palavras na língua portuguesa, elas vão sendo estruturadas e construídas naturalmente. E fruto da dinâmica da própria língua e dos diferentes contextos sociais, comunicativos, como eu já dei vários exemplos para vocês, e discutimos inclusive, nós vemos que as palavras elas vão surgindo. E quem vai dando isso é o próprio falante, principalmente, né? Aquele ali que está vivenciando no dia a dia, nas mais diferentes situações, a própria dinâmica, o próprio uso da língua. Então, o processo de formação e estruturação de palavras na língua portuguesa é algo extremamente natural. Óbvio que algumas palavras, como nós já vimos, elas vão se consagrando, vão ganhando, vamos dizer assim, o povo, literalmente, na questão do uso, vão se disseminando facilmente e naturalmente, vale lembrar disso, e outras vão ficando ali, sendo utilizadas também, mas em contextos às vezes mais específicos. Algumas palavras fruto de um certo regionalismo, fruto de um contexto comunicativo, como as redes sociais, elas vão surgindo, mas vão ficando aí nesses nichos, vamos dizer assim. E óbvio que com o tempo, quem vai dizer se elas vão permanecer por mais tempo ou efetivamente aí na língua portuguesa, até de maneira mais formal, chegando uma questão no dicionário, é questão do próprio uso e de quem faz esse uso. E quando eu digo de quem faz esse uso, é realmente essa palavra ela se dissemina e vai atingindo diferentes contextos, desde os mais informais até os mais formais. Isso justifica também o fato, uma pergunta que fizeram bem interessante durante as aulas foi Paulo, quando é que uma palavra ela chega para ser dicionarizada, ou seja, quando ela vai oficialmente para o dicionário? Aí vai muito do seu uso, da sua relevância social, da sua relevância comunicativa e principalmente do seu aparecimento aí nos mais diferentes contextos, desde os políticos, econômicos, sociais como um todo, redes sociais e por aí vai. A presença na mídia. Então, um exemplo muito clássico que eu já dei, inclusive, a palavra pré-sal. A palavra pré-sal ela é um neologismo formado a partir de um determinado processo e que, a partir do seu uso, principalmente no meio político, econômico, ela ganhou muita repercussão na mídia e hoje oficialmente é uma palavra consagrada oficialmente e formalmente na língua portuguesa. E tantas outras que nós temos, inclusive do nosso próprio regionalismo, que aí vão permanecendo dentro do nosso nicho aí, que temos um contato mais diário com as pessoas do nosso dia a dia, fruto principalmente dessa nossa região, que é extremamente comum e natural. E outras tantas palavras irão surgir aí tranquilamente, fruto das inúmeras necessidades e do que acontece no nosso mundo. Exemplo, estamos aí vivenciando o contexto da pandemia e é uma estruturação, uma expressão que surgiu muito forte, é a expressão novo normal. A palavra novo e normal ela já existe, mas a estruturação, a construção novo normal ela é um neologismo também, ou seja, fruto de uma determinada demanda e determinado acontecimento, começamos a construir uma expressão para determinada situação. Então, novo normal também entra nesse caráter de formação de palavra, de neologismo e tantas outras que nós já discutimos. Beleza? Hoje, de maneira mais detida, de maneira mais específica, vou apresentar para vocês alguns nomes de alguns processos que configuram justamente a estruturação e a formação de palavras na língua portuguesa. Beleza? Para começar, apresento aqui para vocês algumas expressões: marítimo, marinheiro, marujo, enterrar, terreiro e aterrar. Lógico que estamos falando aí de formação e estruturação de palavras, então eu já peço para vocês perceberem. Essas palavras, marítimo, marinheiro, marujo, enterrar, terreiro e aterrar, elas apresentam algo em comum em relação à sua estrutura, em relação à sua forma? Claramente, vocês já devem estar percebendo isso, que elas apresentam sim algo em comum em relação à sua forma, em relação à sua estrutura. Por exemplo, a palavra marítimo, marinheiro e marujo, enterrar, terreiro e aterrar, observamos que mar e terra não se formam de nenhuma outra palavra, mas ao contrário, possibilitam a formação de outras por meio do acréscimo de um sufixo ou um prefixo. Logo, mar e terra são palavras primitivas, ou seja, já existentes,
e as demais são palavras derivadas, são palavras novas. Então aí, gente, chega aí para vocês a primeira grande informação. Existem palavras que vão dar origem a outras. Óbvio que eu posso juntar mais de uma palavra, mas na essência existe uma palavra que vai dar origem a outra. E para dar origem a outra, basicamente o que é que a gente faz? Pega aquela palavra e vai acrescentando termos a elas, termos antes e termos depois. Esses termos que podem vir antes ou depois nós chamamos de afixos, beleza? Afixos. Fixos, termos que ficam fixos, mas não necessariamente sempre eles estão fixos. Por isso esse A é um elemento de negação aí. Esses afixos eles podem chamar de prefixos, ou seja, termos que vêm antes, e sufixos, termos que vêm o quê? Depois. Beleza? Obviamente que muitos desses termos, considerando um padrão da língua portuguesa, muitos já têm considerando um padrão de uso na língua portuguesa, muitos já têm, por exemplo, um efeito de sentido, uma certa funcionalidade e uma indicação para que ele serve. Por exemplo, uma discussão que nós tivemos em torno do termo que vem depois, ou seja, o sufixo ado. Na língua portuguesa, um dos seus usos é justamente para indicar adjetivos, cansado, estressado, beleza? Então, vejam que certas estruturas já vão tendo uma certa funcionalidade, fruto de um padrão já utilizado na língua. Isso é extremamente comum, extremamente natural. Beleza? Tranquilo? E aí, essas palavras primitivas, a partir do momento que eu acrescento determinados afixos, ou seja, prefixos e sufixos, criam-se palavras, ou seja, eu tenho novas palavras. Então, essas palavras nós chamamos de palavras derivadas. Beleza? Tranquilo? Seguindo aqui a nossa explicação, o que é que a gente tem aqui? Afixos são elementos que se juntam aos radicais para a formação de novas palavras. Os afixos podem ser prefixos e sufixos, quando colocados antes e quando colocados depois, como a gente já viu aí. Observação: o prefixo e o sufixo podem aparecer ao mesmo tempo em uma palavra. Então, temos palavras que, como vocês já estão percebendo aí, ora terão só prefixos, ora terão só sufixos, e palavras que poderão ter a presença dos dois, tanto os prefixos quanto os sufixos, como a palavra aí, empedrar, infelizmente e deslealmente. Beleza, gente? Bacana? Seguindo aqui a nossa análise, aí aqui eu tenho, por exemplo, um termo madei. Ou seja, Paulo, eu tenho uma palavra já aí essencialmente. Esse exemplo aí é bem interessante. Eu tenho uma palavra já aí essencialmente? Não, porque está faltando o seu complemento. Lógico que aí a gente está pensando também na palavra primitiva. Qual é a palavra base primitiva que dá origem a outras? Aí claramente vocês estão associando a ideia de madeira. Mas vocês estão percebendo que, independente do termo que eu coloque à frente, no caso, algum sufixo, nós não teremos um elemento estrutural que predomina, que permanece na sua base. Esse elemento estrutural que predomina, que permanece na base de qualquer outras designações ou reproduções dessa mesma estrutura, nós chamaremos de radical. Cuidado com esse nome. Radical não é a palavra primitiva. A palavra primitiva é aquela constituição que tem um sentido completo. Por exemplo, madeira. Mas ela tem um radical. Madeira até o R, que a partir dele eu posso ter diferentes formações de outras palavras partindo dessa mesma estrutura mínima. Por isso que nós chamamos de radical. É aquela estrutura mínima que dá base, estrutura, sustentação para as demais palavras, inclusive a palavra primitiva e as outras que se originam dela. Beleza? Ou seja, as palavras derivadas. A partir desse radical, nós temos diferentes construções. Por exemplo, madeiral, madeira, madeireiro, madeiramento e madeiro. Permanece o radical, temos uma palavra primitiva, madeira, e aí a origem de diferentes palavras derivadas. Beleza, gente? Tranquilo? Dentro do processo de formação de palavras, como a gente já tinha dito a vocês em outras aulas, basicamente existem dois: a derivação e a composição. Então, muito simples, muito básico. A diferença entre ambos consiste basicamente em que, no processo de derivação, partimos sempre de um único radical, enquanto no processo de composição sempre haverá mais de um radical. Traduzindo, para ficar mais fácil para vocês, o processo de derivação é quando eu parto basicamente de uma palavra: madeira, madeiramento, madeiral, beleza? Ou seja, eu tenho apenas um radical. Composição é quando eu junto mais de uma palavra, por exemplo, passa e tempo. Eu tenho dois radicais aí, duas estruturas, duas palavras, eu junto para formar uma nova palavra, beleza? Derivação, apenas uma palavra. Composição, mais de uma palavra. De boa? E aí vamos ver de maneira mais detida esses elementos. Por exemplo, de crer, eu posso acrescentar termos antes. Descrer, reler, incapaz. Quando eu acrescento termos antes, ou seja, afixos antes, ou seja, prefixos, nós teremos o processo de derivação prefixal ou prefixação. Resulta do acréscimo de prefixo à palavra primitiva, que tem o seu significado alterado.
Uma coisa é crer, outra coisa é descrer. Uma coisa é ler, outra coisa é reler. Uma coisa é ser capaz, outra coisa é ser incapaz. Então vocês vão percebendo que a partir do momento que eu vou acrescentando os afixos, nesse caso especificamente de prefixos, o que eu vou falar agora também serve para os sufixos, eles já são carregados na sua própria forma, fruto de um uso de um padrão já na língua portuguesa de determinadas intencionalidades e funções. Por exemplo, o termo des aí já dá a ideia dessa negação de desfazer. Crer, descrer. Eu não creio. Eu deixei de crer. Beleza? Ler, reler, dá dessa ideia de refazer, de repetição. Ou seja, os afixos eles já vão sendo carregados de funcionalidades e de indicações de determinadas funções e N intenções de próprios sentidos para as palavras a partir do momento quando eles são acrescentados. Beleza? Tranquilo? O exemplo que eu dei agora, da questão do ado, em algumas estruturas para a língua portuguesa, ele serve para indicar adjetivo, cansado, estressado, como eu já dei o exemplo para vocês. Beleza? E aí, se acrescentamos antes, temos o processo de derivação prefixal. Se acrescentamos depois, papel, papelaria, riso, risonho, atual, atualizar, feliz e felizmente, temos o processo aí de derivação sufixal ou sufixação. Resulta de acréscimo de sufixo à palavra primitiva, que pode sofrer alteração de significado ou mudança até mesmo de classe gramatical. Atual ou atual, né? Atual pode ser substantivo, pode ser adjetivo, e aí eu transformei, por exemplo, para um verbo atualizar. De boa, gente? Tranquilo? Seguindo aqui nos exemplos, percebam que agora, de feliz eu formei infelizmente, de valor eu formei desvalorização, e de igual eu formei desigual. Aqui, já estão percebendo, até está em negrito, eu agora acrescentei um sufixo e um prefixo. Quando eu acrescento um sufixo e um prefixo, nós vamos chamar de derivação prefixal e sufixal. Ou seja, eu acrescentei os dois ao mesmo tempo. Feliz, infelizmente. Desvalorização, desvalor, desvalorização. Igual, desigualdade. Beleza? Nós, a partir do momento que fazemos um acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo, a palavra primitiva, nós chamaremos de derivação prefixal e sufixal. Agora, preste atenção aí, uma observação que vocês estão vendo aí embaixo. Percebam que na palavra infelizmente, desvalorização e desigualdade, vou chamar bem a atenção de vocês para isso, nessas palavrinhas aí que eu fiz o acréscimo simultâneo, ou seja, derivação prefixal e sufixal, porque eu acrescentei um prefixo e sufixo ao mesmo tempo, percebam que nessas palavras aí eu posso retirar tanto o prefixo quanto o sufixo. E se eu retirar um ou outro, a palavra que sobra, ela continua com sentido. Por exemplo, infelizmente, retiro o in, felizmente. Infelizmente, retiro o mente, infeliz. Ou seja, vou dizer isso porque terão algumas palavras que nós faremos o acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo, mas ela vai receber outro nome, justamente por quê? Porque eu não posso retirar um desses dois e a palavra que sobra não vai ter sentido. Ou seja, na derivação prefixal e sufixal, o acréscimo é simultâneo, mas a diferença é que existem outras palavras que eu também faço o acréscimo simultâneo, só que eu não posso retirar nenhum dos dois afixos, ou seja, um prefixo e um sufixo. Beleza? Paulo, dá um exemplo para a gente melhor entender isso aqui. Percebam nessas palavras aqui, ó. Entristecer, partiu de triste. Desalmado, partiu de alma. Entardecer, partiu de tarde. Nesse caso aí nós teremos o que nós chamamos derivação parasintética ou parassíntese. Veja que é muito parecido com a derivação prefixal e sufixal. Na sua essência são iguais, no sentido de que nós fazemos um acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo à palavra primitiva. Paulo, mas qual é a diferença? Percebam, olha por exemplo, infelizmente e entristecer. Percebam que nas duas, como eu já disse, fizemos um acréscimo simultâneo. Só que nessa chamamos de derivação prefixal e sufixal porque eu posso retirar um dos afixos e a palavra que sobra permanece com sentido. Se eu retiro o in, fica felizmente. Se eu retiro o mente, fica infeliz. Na derivação parasintética, isso não pode, não consigo fazer isso. Isso não acontece. Entristecer, se eu tirar o em, não existe tristecer. Se eu tirar o ec, não existe em triste. Beleza, gente? Tranquilo? Para fechar isso aí entender, na derivação prefixal e sufixal, na derivação parasintética, o que é que elas têm em comum? O acréscimo é simultâneo de sufixo e prefixo. Beleza? Qual é a diferença? Na derivação sufixal e prefixal, eu posso retirar um dos afixos e a palavra que sobra tem sentido. Na derivação parasintética, eu não consigo fazer isso. Por isso que nós temos distinção aí de classificação. De boa?
Seguindo aqui a nossa análise, nós temos agora o processo de composição. O processo de composição, diferentemente da derivação, como nós estávamos vendo, a composição ela parte da junção de dois ou mais radicais, ou seja, de mais ou duas palavras. Aí vai existir a composição por justaposição. Ao juntarmos duas ou mais palavras, os radicais não ocorre alteração fonética na estruturação, inclusive gráfica, não é isso? Passatempo, duas palavras. Quinta-feira, duas palavras. Girassol, duas palavras. Couve-flor, duas palavras. Perna longa, duas palavras. Pé de galinha, eu tenho a estruturação em torno aí de 3 palavras. Cachorro quente, também 2 palavras. Só que tem momentos que eu vou juntar as palavras e elas vão perder letras, elas vão ter alteração fonética, não é isso? É igual a palavra aqui, por exemplo, hidrelétrica. Hidro mais elétrico. Hidrelétrico. Hidrelétrico. Hidro mais eletro. Planalto. Plano mais alto. Aí é o que nós teremos de composição por aglutinação. Ao unirmos dois ou mais vocábulos, os radicais, ocorre supressão de um ou mais de seus elementos fonéticos. Plano alto, plano mais alto. Hidrelétrico, hidro mais elétrico. Paulo, mas tem alguns exemplos aí, embora, fidalgo, vinagre, que eu nem conhecia. Então, gente, eu venho dizer a vocês, fiquem muito tranquilos, que aí, lógico, que a gente vai colocando aí para vocês, fidalgo, filho de algo, é fruto de um processo cultural ao longo do tempo da língua portuguesa, e óbvio que em termos de prova eles não vão estar exigindo de vocês, mas a gente mostra até para que fique como conhecimento para vocês. Fidalgo, filho de algo. Embora, em boa hora. Vinagre, vinho acre, beleza? Então esses aí vejam que são processos tranquilamente também de aglutinação, ou seja, da junção de mais de um radical, de mais de uma palavra, e tivemos alteração fonética, estruturalmente e até graficamente na palavra. Beleza, gente? Tranquilo? Então é isso que eu vim falar para vocês hoje. Vamos agora para a instrução, vamos agora para as questões. Muito bom revê-los, um grande abraço e até a próxima. Valeu!